Bem-vindos ao canal do Trouxa. Acho que esse aqui vai ser o terceiro ou quarto vídeo do Trouxa News aí. Eu vou procurar fazer isso pelo menos uma vez por semana. A gente vai comentar aí, tentar fazer uma reflexão filosófica sobre os assuntos da semana, né? Ou alguma coisa mais relevante. Eu demorei bastante para falar da Greta, né? E do discurso da ONU. Porque eu vou ser sincero com vocês, eu não sou um cara que estuda muito meio ambiente, um especialista nesse assunto. Então, para evitar de falar bosta, eu preferi me abdicar de comentar. Mas o que eu consigo falar aqui sem bostejar tanto, né? Algumas falácias que eu vi envolvendo ela, né? E o discurso dela. Que a primeira coisa que foi o óbvio aí, que muita gente tem comentado, você quer debater um assunto, cara, você não ataca o debatedor, você ataca os argumentos dele. Então, muita coisa que eu vi, né, inclusive de youtuber libertário falando, né, pessoas que supostamente deveriam ter esse cuidado, que estudam ética, que estudam até técnicas de debate, estudam falácias, atacando a menina, entendeu? Falando, essa menina não sabe nem limpar a bunda, não sabe nem lavar uma louça, não sabe nem arrumar o próprio quarto e quer falar de salvar o planeta. Tá, qual que é a relevância disso em relação ao discurso dela? Nenhuma. Então, assim, primeiro erro envolvendo o discurso dela da ONU, que não foi um erro dela, foi um erro de quem comentou o discurso, é você atacar a pessoa e não a porra do argumento da pessoa. Então é óbvio, gente. Então não interessa se é um anão, se é uma criança de 1 ano, entendeu? Se é um retardado, se é um cachorro falando, porra, ia ser da hora. Mas você ataca o argumento, não o argumentador, entendeu? É a primeira falácia básica ali do ad hominem, né? Que eu até comentei ali no vídeo sobre o local de fala, né? Então, isso foi muito comum. Então, se você estiver lendo algum comentário e você vê que o foco do comentário é na pessoa e não no argumento, você já ignora, mano. Já tá errado. Uh, Segunda coisa, agora sobre o discurso dela, né? A gente tem algumas coisas que estão, assim, inseridas na nossa cabeça, né? E elas estão erradas, gente. A primeira coisa, ó, o planeta não é de todos, entendeu? Na natureza não existe dono de nada no sentido legal da coisa. Na natureza é o seguinte, o mais forte vai se apossar de algo através da força. Na natureza é assim, entendeu? O animal mais forte domina o animal mais fraco. Com os seres humanos, né, a gente tem a capacidade argumentativa, a gente tem a nossa racionalidade, a gente desenvolveu uma ética, que nada mais é do que uma regra para a gente solucionar conflitos. Talvez um Deus colocou isso na gente, talvez seja simplesmente uma característica evolutiva, eu não sei. O que eu sei é, o planeta ele não é de ninguém, mas ele pode ser de várias pessoas, não ao mesmo tempo, obviamente, né? A gente precisa sempre definir quem que é o dono do que, tá? Eu defendo, né, a lógica da apropriação original, que foi desenvolvida pelo John Locke. O que é essa lógica? Você tem um recurso escasso na natureza, que não tem dono, tá? Que está ali. Você mistura a sua força de trabalho com esse recurso, né? Aí você se apossou dele, você misturou uma parte da sua existência com esse recurso, então ele virou uma extensão sua, entendeu? Por que eu estou falando de apropriação original? Se você quiser entender esse conceito, você coloca assim, ó, apropriação original John Locke no YouTube, aí você vai ver o conceito completo, tá? Eu acho que eu fiz um vídeo que é o que faz alguém ser dono de algo, né? Então, a gente está falando de preservar o meio ambiente. Quem que deve preservar o ambiente? Todos? Não, cara, vocês têm que tirar essa mente coletiva. O coletivo ele não tem responsabilidade, ele vai sempre ser usado, né, por técnicas de manipulação de massa. Esse é um outro vídeo que eu quero fazer, eu já estou com material de estudo aqui, eu vou tentar terminar, porque é difícil você ler um livro em uma semana com outras coisas para fazer, né? Vou tentar fazer isso e trazer esse vídeo para vocês, né? Então eu vou me basear nas técnicas que o Noam Chomsky fala, né? E tem um outro livro que é voltado para a mídia, tá? Eu peguei material com a minha ex-professora de filosofia que vai ser muito legal. Então, e quando eu vi o discurso da Greta, né, falando assim de salvar o planeta e tal, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso. Falou, ó, a gente tem que atribuir as responsabilidades ao indivíduo e não ao coletivo. Por quê? Porque o coletivo ele é burro, é um jogando a responsabilidade pro outro, né? Então, se você quiser preservar o meio ambiente, a primeira coisa que você tem que fazer é atribuir
o que é de quem, e aí a responsabilidade cabe ao dono. Você pode ficar tranquilo, cara. Antes do planeta desaparecer, alguém vai inventar alguma solução para que a gente não seja extinto. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Por que eu tô falando isso? Eu vou dar um exemplo em relação à árvore, por exemplo. Um chinês já inventou ali umas torres. Um chileno, ele inventou umas torres, né? Que ela purifica uma torre, ela faz a purificação de acho que 20 árvores, alguma coisa assim. Pera aí. Tomara que o áudio não fique ruim, que cansou meu braço com a segurança porra aqui. Então, ele inventou essas torres aí, então uma torre faz o trabalho que 20 árvores fariam. Vou ver se eu acho a matéria e deixar na descrição aqui. Ou seja, cara, você pode falar mal do capitalismo, né? Mas se você tiver uma visão marxista do capitalismo, você vai odiar ele, né? Eu entendo. Mas o mercado, ele sempre vai vir com uma solução para os problemas que a gente tem, porque se o ser humano é egoísta, é um argumento muito simples, ó. Se o ser humano é egoísta, ele egoisticamente vai pensar numa solução para que ele não seja extinto. Entendeu? Não porque ele é bonzinho, não porque ele tem consciência ecológica, mas porque ele não quer morrer, tá? Então, em relação à Amazônia, cara, a gente tem essa consciência que é uma coisa aí, que vem até um pouco do fascismo, né? Fascismo no sentido do fasci mesmo, né? De você fazer aquela mentalidade coletivista, porque o país é nosso, né? A Amazônia é de todos, não, cara. A Amazônia não é de ninguém, nem do Estado, né? Nem dos índios. Parte dela é dos índios, tá? Parte dela, não toda, né? E parte é de quem se apropriar de um recurso escasso, cara, entendeu? Mas não é assim por decreto, que é uma confusão que a galera faz, sabe? Tipo, eu falei que é meu, então é meu. Não, você tem que misturar a sua força de trabalho, delimitar bonitinho, aí virou seu, é uma extensão sua, né? O cara não adianta olhar para o Oceano Atlântico e falar, o oceano é meu, por quê? Porque eu falei primeiro. Não é assim que funciona, cara. Então, ó, em relação ao discurso dela, ele tem um pouco esse tom alarmista aí, do tipo, fudeu, vamos morrer, né? Então, o que eu queria que vocês ficassem espertos tome cuidado, né? Porque talvez ela realmente possa ser um fantoche, pode ter alguém por trás dela, né? Que assim, é muito estranho você falar, vamos salvar o planeta dando mais poder para políticos, entendeu? Ou para donos de grandes organizações. Ela não falou isso no recurso dela, mas talvez esteja implícito no discurso dela. O discurso dela foi mais, gente, ó, sou uma criança, meu futuro está sendo destruído por vocês aí por causa da sua ganância, né? E a gente vai morrer. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Foi esse o tom que eu entendi do discurso dela, né? Tipo, e eu sei que vocês ficariam otimistas, falando, nossa, que legal, uma criança, né, um adolescente, não, adolescente, né, 16 anos não é criança, um adolescente, né, com essa consciência ecológica, é bonito de ver, tal, a pessoa se preocupando com algo sério, né, eu também gostei disso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um alerta, por causa que é o que eu falei, existe técnica de manipulação de massa e é muito conveniente você usar um símbolo, e ela já virou um símbolo, porque a gente está falando de consciência ecológica, a gente fala de futuro, né? A gente fala dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, eu fiquei com o pé atrás. Em relação ao discurso dela, um erro que ela faz tá implícito essa coisa de o planeta é de todos, né? Todo mundo devia cuidar do planeta, não. Cada indivíduo deve fazer a sua parte. Existe algo que chama externalidade negativa, quando você faz alguma coisa que indiretamente, né, causa um dano a outra pessoa, tipo você poluir um rio, você soltar uma fumaça que vai fazer outras pessoas ficarem doentes, então você está cometendo um crime. Isso assim, fazendo uma reflexão ética, numa sociedade ética, com uma lógica válida. Então, assim, existe, né, a possibilidade de um arranjo social ético ser extremamente voltado para a ecologia. O que vai precisar? Indivíduos que tenham essa consciência ecológica. Mas não é defendendo o Estado e defendendo o político que você consegue isso. Quando você pede para o Estado ter consciência ecológica, você está falando para o dono de vários escravos ali, né? Cuidar do planetinha para que os escravos não morram. É isso que você está defendendo, entendeu? Eu tenho uma playlist ali de filosofia e política onde eu falo justamente sobre o Estado, sobre a ilegitimidade dele, tá? Então, sempre que você quiser usar o Estado para defender alguma coisa, resolver um problema, você está pedindo para um escravizador resolver algum problema para os escravos não se ferrarem mais do que já estão se ferrando, entendeu? É isso que você está fazendo indiretamente, tá bom? Outra coisa, né, na natureza, gente, né, você pode ver um vídeo do George Carlin, né, que ele fala isso sobre meio ambiente, né, e tem alguns fatos interessantes que ele coloca ali, 99% de todas as espécies que já existiram
né, foram extintas. A gente não matou todas elas, né? Ele comenta lá sobre as sacolas de plástico, né? Sobre várias coisas. Então, gente, ó, eu vou me aprofundar nesse assunto no vídeo sobre técnicas de manipulação de massa. Então, o que eu queria que vocês prestassem atenção? Sempre que alguém vier com um discurso que ele coloca algo como se fosse apocalíptico, entendeu? Ó, a gente vai morrer, vai todo mundo se ferrar. Eu gostaria que vocês ficassem espertos, porque normalmente a pessoa quer meio que te induzir a fazer algo através do medo. Então, ó, fiquem espertos aí, senão a gente vai morrer. E normalmente essa pessoa traz um messias. Isso aconteceu muito nas eleições aqui no Brasil. Era nítido, assim, você vê. Ou a gente vai virar um país nazista, vão queimar, matar pessoas nas ruas, né? Aquelas coisas das agressões, né? Ou a gente vai virar um comunistão aí, né? País socialista. Então você via tanto a direita quanto a esquerda fazendo isso. Fiquem espertos, tá bom? É nítido quando as pessoas fazem isso. Eles trazem um problema para te causar medo e aí sutilmente eles colocam a solução ali. Daí, normalmente essa solução é através de uma figura messiânica, tá? Os nazistas fizeram isso muito bem, tá? É muito comum, tá? É muito comum. Então eu quero que vocês abram os olhos para isso. Em relação ao planeta, ó, tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é, você pode ficar sossegado que a gente não vai ser extinto tão rápido, porque antes disso acontecer, alguém vai querer encher o rabo de dinheiro trazendo uma solução para um problema ambiental. Isso é nítido, tá? Você pode pesquisar e então já pensando em maneiras de purificar a água, né? Já tem algumas tecnologias, já tem tecnologias de purificação do ar, tá? Já tem uma galera que está indo além aí, né? A galera do transhumanismo, que eles querem misturar o ser humano com máquina para tirar algumas limitações nossas, tá? Então, assim, já tem uma galera mais louca ainda que está pensando em colonizar planeta. Tem uma galera que viaja, cara. Então, você pode ficar sossegado que, ó, talvez a gente um dia vai causar a nossa própria extinção, mas o planeta vai continuar aqui, velho. O ser humano talvez desapareça, o planeta não. Talvez com alguns meteoros, aí o planeta já passou por isso, né, e outros problemas. O George Carlin fala isso lá no vídeo dele. Mas o ser humano talvez desapareça, o planeta não. E não é obrigação sua salvar o planeta, tá bom? Você pode ser responsável pela parte do planeta que você é dono, não do planeta inteiro. O planeta não é de todos, o planeta não é de ninguém. Tá bom? Muito obrigado por assistir, tá? E ó, fiquem espertos aí quando chegar o vídeo de técnicas de manipulação de massa, que vai ser muito útil para você deixar de ser um fantoche, tá bom? Gostou do vídeo? Os links aqui de apoio estão na descrição. Se inscreva, compartilha aí. Beijo do trouxa.